Os processos de recrutamento tipicamente são lentos e pouco ágeis e, por regra, exigem muito tempo das equipas de recursos humanos, desde o criar um recrutamento, receber e ler os currículos para selecionar os melhores candidatos, até chegar, por fim, à fase das entrevistas e seleção. Mas não tem que ser assim. É verdade. A tecnologia pode dar uma grande ajuda e ser um forte aliado no que diz respeito a organizar e gerir todo este processo, permitindo ganhar muito tempo. Disponibilizar uma nova candidatura no portal do candidato é muito simples. Tudo começa por criar um novo recrutamento e, em seguida, preencher alguma informação relevante, tal como escolher qual a função para a qual está a contratar, indicar quais as datas em que a candidatura vai estar disponível, indicar que a mesma é pública para que apareça no portal do candidato e, em seguida, preencher qual o template adequado. Pois é com base no template escolhido que vai dar vida própria ao recrutamento em causa. Quer ver? Os templates de recrutamento devem estar já previamente criados. É aqui que deve definir os questionários de recrutamento, ou seja, que questões específicas devem ser colocadas aos candidatos para esta função e que para si são fundamentais. Mas não só. É também nos templates que deve indicar os vários estados ou fases pela qual vai passar cada candidato até à sua potencial seleção, assim como qual é a informação que cada uma destas etapas deve gerar, para que de uma forma totalmente automática possa manter uma comunicação rápida e sem enganos com cada um dos candidatos. E está quase a terminar. Ainda na configuração do recrutamento, deve complementar a seguinte informação, tal como indicar quais os requisitos para a função, em termos de habilitações académicas ou outras habilitações que julgue relevantes, deve ainda indicar quais devem ser as características que procura no candidato e que vão servir juntamente com as habilitações anteriormente lançadas para fazer uma seleção das candidaturas submetidas. E desta forma, escolher os candidatos que melhor preenchem os requisitos para a função. E só mais uma coisa. No caso dos candidatos chegarem à fase de entrevista, pode definir que questões não devem deixar de ser colocadas por quem vai fazer a entrevista. Por isso, deve também mencionar quem são as pessoas da empresa que intervêm no recrutamento e qual o papel que vão desempenhar durante o processo. Agora, cada candidato que chega ao portal de recrutamento da sua empresa deve registar-se, aceitar as condições do aviso legal e fazer login, para poder ver as oportunidades disponíveis e candidatar-se àquela que julgue mais interessante. O que significa que vai poder ficar a saber mais detalhes sobre a mesma, assim como deve responder às várias questões colocadas e até mesmo pode anexar o seu currículo para que mais tarde este possa ser consultado. Após o candidato ter respondido a todas as questões, recebe de imediato feedback de que a sua candidatura foi submetida, ou seja, foi recebida e foi aceita. Os restantes passos podem agora ser disputados com base em monitores, que centralizam, agregam e processam a informação de modo global e assim simplificam todo o processo, como por exemplo, marcar uma entrevista com o candidato. Para isso, nada mais simples. Basta escolher quem é o responsável por fazer a entrevista e em que data e hora a mesma se vai realizar, para que de uma forma totalmente automática o candidato seja notificado por e-mail, assim como no portal de recrutamento este possa consultar qual o estado da sua candidatura e ficar a saber que passou para uma nova fase do recrutamento e que já tem uma entrevista marcada para daqui a alguns dias. E claro, pode ainda comunicar com o candidato de uma forma espontânea e direta. Para isso, basta na ficha do candidato enviar uma mensagem interna para notificar só este candidato sobre algo que ache relevante e que não esteja previsto nas fases e estados da candidatura em questão. Assim, após fazer o envio da mensagem, o candidato no portal recebe um cartão que pode ler e ficar de imediato informado. E do lado da empresa, fica também a saber se o candidato já leu a sua mensagem. Mas pode ainda ir mais longe. Se incentivar o candidato no seu perfil a aderir à app PHC Notify. Desta forma, pode comunicar com o candidato de forma ainda mais imediata e eficiente ao utilizar as notificações do telemóvel. E chegou o momento da entrevista. Para isso, o líder pode aceder à mesma no seu tablet, colocar as questões determinadas previamente no recrutamento e registar as suas notas. E já está. No final, se este for o candidato escolhido, nada mais simples. Basta usar o monitor de candidaturas
e mudar o estado de recrutamento do candidato para apurado. O que vai fazer com que no portal o candidato saiba de imediato que foi selecionado e do lado da empresa a candidatura seja encerrada e o candidato seja dado como apurado. E claro, agora já pode passar o mesmo a colaborador. Como pode ver, todo o processo é realizado de forma fluida e com pouco esforço e intervenção da equipa de recursos humanos, ao mesmo tempo que o candidato está sempre informado do estado da sua candidatura. E pensar, uau, é mesmo nesta empresa que quer ficar a trabalhar.